Nós estamos vivendo sobre a égide da imagem, justamente por essa facilidade que ela tem de fazer com que você se comporte como é desejado pelo produtor da imagem. O livro, normalmente, acho que isso ocorre com todo mundo que tem algum prazer na leitura. Se o livro é adaptado para um filme, por exemplo, poucos livros ficam bons como cinema. Por quê? Sempre a imaginação é uma coisa muito mais além. Aí a gente vai ter que voltar para a tragédia grega. Lá na tragédia grega você vê, não tinha um momento trágico, não era encenado, ele era falado. Porque a imaginação do espectador e a catarse que isso ia produzir era muito mais importante e era muito mais profunda, seria muito mais terrível a imaginação do que o cara encenar uma situação ali inverossímil e buscar a verossimilhança quando não há, porque ninguém vai morrer no final. O cinema ainda propõe mais próximo disso, né? Mas a tragédia não faz isso. Então, o que eu também me preocupa também, e a questão da literatura, para mim, e da poética, que é o mais importante, o professor não está lendo, pelo menos não está lendo literatura. E isso me incomoda um pouco, porque ele passa isso para o aluno. O aluno está no mundo da imagem, e se você não trata a poética, que a imagem pode trazer também, e aí você traduzir isso com palavras, você começa a entrar nessa literatura de entretenimento que é uma bobagem. Não é um exercício pleno da imaginação. Imaginação é produzir imagens, né? Não é esse exercício pleno. E fica muito longe da literatura. Cada vez estão mais distantes da literatura enquanto poética, enquanto alguma coisa que vem perturbar o dado aí, o que está aí dado para a gente. Daí a falta de reflexão da imagem. A televisão não dá esse espaço, as artes plásticas dão um espaço generoso, a TV não faz isso. Você é bombardeado por imagens. E agora, como você atribui a TV ter mais de 50% de credibilidade, não é? Se não esse entupimento de imagens, que acaba dando uma credibilidade muito grande àquilo que a pessoa está vendo, e o impedimento da pessoa refletir sobre elas. Então a literatura é um outro caminho, né, para essa reflexão. Agora, eu acho que isso não chega ao aluno, porque se não chega ao professor, ao aluno não vai chegar não, é muito difícil. Um ou outro você encontra, mas é por moto próprio, pelo próprio aluno e pela convivência comigo. Vem desaguar tudo no ateliê, vem desaguar tudo na aula de arte. Aí aparece lá todos, inclusive problemas pessoais do aluno, não só de arte, né? E aí esse aluno que aparece para mim assim, é esse que eu vou me dedicar. Porque eu não posso forçar nada. Ele veio a mim com essa vontade. Hoje mesmo eu entreguei um disco para um menino com música do Noel Rosa, porque o garoto se interessou por Noel Rosa e queria saber se o Noel Rosa havia gravado. Eu disse que eu tinha um disco com ele cantando uma música. Então esse garoto eu vou continuar, ele já quer outros discos de samba e tal, esse eu vou continuar fazendo esse trabalho, porque ele me procurou. A gente impor sempre é uma coisa muito ruim. E a reflexão que a gente faz na aula de artes plásticas tem a ver com isso também, com a palavra, que é muito importante a palavra. Que eu acho, inclusive, você pode ver, os escritores se matam mais do que os pintores e os pintores mais que os músicos. Então a palavra é muito mais pirante, nesse sentido, do que a imagem. E a imagem muito mais do que a música. Poucos músicos chegam ao suicídio, né? Então a palavra é muito mais complexa. Toda essa simbologia em torno da palavra e que a palavra se utiliza é mais profunda, dá para fazer discussões muito mais profundas, até chegar a essa situação. Sinceramente, eu não percebi, mas eu também não estava preocupado com isso. Um dos contos, a minha mulher falou que esse cara era um homossexual. Talvez fosse. Mas eu era uma criança, eu estava olhando para ele como um ser humano que me disseram que havia se suicidado, tomado veneno. Mas ele era muito bonito mesmo, tinha uns cílios muito... Eu falo isso, umas mãos muito bonitas, era um pianista e tinha uns cílios, um rosto muito bonito e estava muito sereno, né? A serenidade que a morte traz, né, para toda a face. E ele era um homem muito bonito, não sei, talvez fosse, mas não vejo isso, nenhuma relação assim. Vejo mais a homossexualidade com a sensibilidade. E eu sou muito grato aos homossexuais, porque senão eu não era um professor de arte
que não tivesse tanto homossexual na arte trabalhando essa sensibilidade, essa coisa toda aí. Sou muito grato a eles, são muito sensíveis. Homossexuais de ambos os sexos, é claro. A gente pode até falar mal dela pra caramba e tal, mas tem umas coisas maravilhosas. Por exemplo, eu acho que nós somos a primeira geração a ter contato com os nossos colegas do primário e do ginásio e saber o que resultou disso. Minha mãe, por exemplo, tinha as amigas dela e cada um casou, ainda se correspondiam e tal. Um dia alguém para de mandar correspondência e termina por aí. Ela não soube nunca o que as amigas delas foram fazer na vida e as amigas nunca souberam dela. Nós estamos tendo esse momento de resgate com o Orkut, que eu uso intensamente o Orkut. Encontrei amigos do primário. Então, com um deles eu estava falando isso. Cara, a nossa amizade era tão intensa que só não teve relação sexual, porque era uma amizade, era amor aquilo. Então, homossexualidade eu acho que é muito estranho. A gente fala de homossexualismo, são situações naturais de amor. Eu falei, isso foi claro para ele, o Wilton, um amigo meu assim, profundo, aquilo era namorado, cara. A gente andava junto, para um lado para o outro, fazia tudo junto e tal. Só não tinha sexo, a gente nem sabia o que era isso, né? Mas não é uma relação, podia considerar uma relação homossexual. Isso, uma relação de amor, um amor por um outro homem. Então não vejo, eu vejo até com bons olhos, né, essa situação, porque para nós artistas é muito importante essa sensibilidade. Eu costumo dizer assim, até por causa das acusações que eu ouvi nos meus 2 casamentos, então eu sou plural. Porque a primeira coisa que a mulher te acusa é que você tem 2 caras e essa coisa toda, né? Bom, eu sou plural. Porque se eu fosse singular, eu seria Carlo, né? Então, eu acho que essa é a definição melhor para mim. Uma pessoa que é plural. São várias pessoas convivendo conflituosamente, né? Não chegou a patologia, pode ser que chegue, né? E eu acho que essa forma de pluralidade interna, que eu acho que todos nós temos, faz com que a gente veja o mundo de uma forma melhor, né? Porque se você for só um, é muito restrito, né? A vida é muito curta para você ser um só, né? Então, definir assim é muito difícil. Mas sou uma pessoa que tem esperança, senão eu não trabalhava. A matéria-prima do professor é a esperança. Porque é o futuro, eu trabalho com as crianças e eu não vou fazer nada para atrapalhar a vida deles. Às vezes me comovem profundamente as crianças. Eu compreendo elas, eu me vejo nelas também. Sempre o ponto, a referência é essa. Então eu sou um sujeito esperançoso, plural e esperançoso. Senão eu ia abandonar e ia vender latinha no sinal, porque era muito mais interessante economicamente. Eu tenho 2 livros escritos, que na verdade é uma trilogia, mas que começou com o último. Os 2 primeiros são ideogramas, ideograma do amor, ideograma da paixão e ideograma do desejo. Eu chamei assim. O primeiro que eu fiz foi esse ideograma da paixão, que era uma troca de correspondência. Um sujeito que encontra num disco de vinil que ele compra no sebo, ele encontra uma letra de música, uma versão para uma das músicas do disco e tem uma dedicatória para uma pessoa. Isso aconteceu comigo, eu encontro esse disco em São Paulo com um disco romeno, com essa letra para uma música que não tinha letra e com uma dedicação, uma dedicatória, e eu fiquei apaixonado por isso. Que coisa fantástica são as reminiscências, né? E o homem deixou isso no livro, talvez propositadamente, né? E veio parar nas minhas mãos, olha que maravilha. Aí eu fiz uma correspondência, não tinha o endereço da pessoa, naturalmente, mas eu criei que tinha o endereço e ele começa a se corresponder com essa pessoa e essa pessoa responde a ele. Então é a paixão, né? O outro livro, o Ideograma do Desejo, também é de cunho autobiográfico, é dividido como esse, também dividido em contos, aparentemente, mas que se intercambiam. E já é o desejo do poeta, o desejo da relação homem-mulher, vários desejos ali embutidos. Desejos até que eu não sei ainda definir, porque ninguém ainda leu, né, o texto e não tenho essa definição. Então eu tenho já esses 2 prontos também, que serão publicados proximamente, né, assim que eu tiver condições financeiras para ele.